Ah, puxa, eu tinha mais problema no início do caso. Não é verdade. A gente, à medida que o tempo vai passando, a tendência é que a gente tenha mais problema. Porque aí vem filho, aí os filhos crescem, aí costuma ter problema, depois vem problema de saúde. Então é natural que os problemas se agravem. Se você trata de cada um no seu tempo, quando vier um problema novo, o copo está vazio. Não corre o risco de transbordar com aquele problema. Se aqui a gente precisa aprender a conversar sobre o casamento. Porque já que é um relacionamento que pode e costuma gerar conflito, você tem que tratar. Tudo na vida você tem que conversar. Não teve alguém que sofreu maior afronta do que Jesus. Por maior que seja a sua afronta, perdoa, perdoa, perdoa e ame. A Bíblia manda a gente amar inimigo. Que dirá do meu cônjuge? O olhar de Deus é: olhe para você. O que você pode fazer? Você pode mudar o seu coração. Perdoa. Anda a segunda milha. Como a gente ensina na igreja, Mateus, dá a sua face, mas no casamento, não. No casamento, faça valer, porque você está certo. Afinal de contas, você tem a razão. Não, não é a Você não vontade de Deus. merece isso. Família é muito atacada, muitas vozes para destruir relacionamento, trazendo mágoas, trazendo pecados mesmo, vou falar assim, porque é verdade, erros, equívocos, e a gente acaba ferindo um ao outro e não percebendo que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está nessa mesa preparada no Pode Congregar. Nossa ideia aqui é de fato, literalmente, congregar, juntos, unidos, agregar fé, conhecimento, virtude que nos conectam e nos edificam. Hoje é nosso episódio de estreia aqui e eu estou muito feliz porque eu estou com duas pessoas aqui muito especiais, um casal que é uma referência para mim, para minha família, um casal que nos acolheu, que nos formou em Cristo também. Então é um prazer, estou muito alegre com isso. Se inscreve no canal aí, compartilha, curte o vídeo aí para dar uma força pra gente e seja bem-vindo aqui nesse tempo aqui de crescer juntos, ok? Samuel e Teresa, que bênção, irmãos. Obrigado, viu, por vocês terem aceitado aí esse bate-papo. Eu amo muito vocês e para mim é um privilégio, uma honra, né? Começar esse canal aqui, esse podcast, junto com vocês, para a gente falar de um tema tão bacana que é a família e a importância da família. Então sejam bem-vindos, se quiserem falar um oi pro pessoal, fiquem à vontade. Grande pastor Maico, parabéns, parabéns mesmo. Olha, aqui no estúdio tá fantástico. Então é uma honra, né, Tereza e eu estarmos aqui com você nesse programa de estreia. Negócio super preparado, tá aqui, ó. Pode congregar, não é fraco, tudo bem arrumadinho, juntos agregar conhecimento, virtude que conectam e edificam. O Maico teve esse sonho, colocou diante de Deus e Deus te honrou. Sim. E você está aqui hoje, começando, né, uma semente plantada, mas já um fruto realizado, muito bem apoiado ali pelo Kleber, graças a Deus. E é uma honra, viu, Maicon? Uma honra. Muito obrigado por esse convite feito a nós. Né? Tereza vai falar por ela, mas a gente se sente honrado de estar aqui no seu podcast. Amamos você, a Bruna, as meninas e mais honrado ainda de sermos os que vão estrear, né, esse ministério, esse trabalho, esse canal que vai edificar muita gente e você. Então se inscreva mesmo, porque grandes coisas vêm por aí e vão abençoar muito a sua vida. Maicon, é uma alegria para mim poder
estar com você aqui, participar desse momento, trocar ideias e principalmente mostrar Jesus, mostrar um caminho, mostrar uma luz para tantas pessoas, né, que vão poder acompanhar, vão poder assistir e tem uma referência mesmo, às vezes uma palavra numa hora certa, no momento que precisa, isso vale tanto. Então, você está de parabéns pela iniciativa, parabéns por esse ambiente aqui muito gostoso, acolhedor, né? Que a gente fica à vontade para poder conversarmos mesmo, né? E aí, bater esse papo legal aí, Que bênção. viu? Maravilha, que bênção, irmãos. Fico feliz, ainda mais vindo de vocês, né? Vamos começar então. Assim, eu pensei nessa estreia e principalmente assim, nesses próximos programas, de falar a respeito dessa temática da família, especialmente do casamento, porque infelizmente uma coisa que a gente vê hoje são as famílias de fato assim se desfazendo, cristãos inclusive. Hoje, infelizmente, se tornou uma coisa muito comum a questão do divórcio, inclusive dentro da igreja, as pessoas se divorciam assim com muito mais facilidade do que eram antes, né? Acho que, claro, tem muitas coisas que influenciam nisso, né? Mas eu entendo que, ao mesmo tempo que a gente vê na internet muita coisa ruim, assim, a gente fica triste às vezes ver pessoas que a gente conhece, queridos casais, e assim, se desfazendo, pessoas que você nunca imaginava, fala assim, meu Deus, né? A pessoa, tipo, a gente tem tanto carinho, casais queridos, e de repente, de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, que a gente sabe também, né? Mas aí acabam se separando, né? E tem muita coisa ruim na mídia. Então, eu tive essa ideia, fiquei pensando, falei, puxa, eu queria bater um papo com os casais, a gente falar dessa temática e trazer, né, boas referências. Apesar da gente saber que o casamento não é essa coisa cinematográfica, né? E eu gosto muito do Timothy Keller, que ele fala, né, no livro O Significado do Casamento, ele fala que o casamento ele é dor, é lutas, lágrimas, sofrimento. Mas não existe nada mais glorioso do que o casamento, né? Especialmente fundamentado no Senhor. Então, o casamento é tudo isso, luta, dor, lágrimas, mas é a melhor coisa que nós podemos viver. Então, eu queria começar, assim, pedindo para vocês compartilharem um pouquinho como é que foi o processo de vocês, se conheceram, como é que foi aí essa união de vocês. Hoje vocês têm 2 filhos muito abençoados, né? Sarinha, inclusive, um beijo para eles, Sarinha e Mateus, que são uma benção. Eu ficava na igreja com o Mateus, ministrando louvorzinho pro Mateus, e hoje o Mateus tá maior que eu, né, servindo no exército, então, assim, uma maravilha isso, né? Então conta um Sim. pouquinho como é que foi a união de vocês, como é que vocês conheceram, tá bom? Fiquem bem à vontade. Beleza. Tereza vai começar, né, Tê? Que a Tereza tem boa memória. E a gente vai inaugurar essa xícara de café hoje também, né? Sim, sim. Ó, deixa eu já aproveitar e falar um negócio, que enquanto vocês vão falando, eu vou servindo vocês. Ah, Foi, tá. Clebão? Ok. Ô, Glória. Foi. O que eu quero mesmo é tomar um café. Um café. Ó, Sim. deixa eu já fazer aqui um coisa, né? Deixa eu aqui já Comercial. fazer um comercial. Essa torta aqui dos nossos irmãos lá do Empório Empório da Ló, Isso. do irmão Nelson e da Heloísa. Torta de frango, ela tava linda, maravilhosa, mas depois quando ainda tá mais ou menos, porque eu pus ela eu pus no micro-ondas pra descongelar, não, descongelar não, né, aquecer e depois na air fryer, porque ele disse que ficava crocantezinha, mas aí pra tirar da air fryer foi complicado. Mas nós estamos aqui, nós vamos degustar essa torta, então depois vou deixar aqui o Instagram dos irmãos, contato, e essa torta aqui eu vou comer agora, vou experimentar pela primeira vez, porque você fez a propaganda lá no Conselho de Pastores. Não, a torta da E eu sei que você é bom de paladar. maravilhosa. E o cheirinho tá maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, Não, Torta de que- frango catupiry, torta de banana. As tortas dela Esse são cheirinho maravilhosas. Vale a pena você comprar. vale, é isso vale mesmo. a pena mesmo. Ó, enquanto vocês Então. vão contar. Então, cafezinho especial aí, tá bom? Maravilha. Fica à vontade, viu? Tá sem açúcar, mas é café especial. Tudo de bom. Não, a gente tá acostumada com café especial mesmo. Coisa boa. Coisa boa, Maico. Fala aí, Pê, um pouquinho como é que foi. É assim, Maico. Eu sempre acho muito bom compartilhar aí a nossa vivência. Você põe um pouquinho para mim? Põe. Um cheirinho maravilhoso do café e da torta. E da nossa experiência, assim, o nosso começo foi assim, Michael. A gente era de igreja diferente.
mas nós nos conhecemos no Ministério de Jovens da MPC, Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente era de igreja diferente e tudo, mas a gente tinha esse ponto de contato, assim. Aí eu conheci Samuel no retiro de jovens, e eu namorava um outro rapaz, eu tinha um outro namorado, mas já era um relacionamento que Deus não se agradava. Não, era assim, um namoro que, apesar dele também ser da igreja, não era o propósito, o plano de Deus para minha vida. Eu sentia que a gente tinha objetivos diferentes, ideias diferentes, e apesar de termos valores semelhantes, tínhamos objetivos de vida e objetivos assim diante de Deus mesmo, propósitos diante de Deus. Então, o Senhor, orando, sempre orando, o Senhor falou comigo através até da minha mãe. Ela falou: minha filha, reveja o seu namoro, porque você está se tornando uma pessoa que você não é. Eu sempre fui muito alegre, brincalhona, e assim, a gente quando tem algum estresse, algo que está pesando, né? A gente passa a não ter aquela espontaneidade mais. A gente passa a ser uma pessoa que vigia em vários aspectos. Não posso rir demais, não posso fazer piada, não posso. E foi uma coisa que, assim, eu senti de Deus que tinha que terminar mesmo. E Deus falou no meu coração: eu tenho outra coisa para você, outra pessoa. E aí eu comecei a orar ao Senhor, entregando mesmo, sabe, Michael? É alguma coisa que eu falo com muitas jovens. Ore, entregue a sua escolha para o Senhor. Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. E aí, nesse caminhar, eu encontrei Samuel, né? Conheci o Samuel nesse retiro, e logo que não deu certo o meu namoro, né, anterior, o Senhor já foi colocando Samuel assim na minha vida. Ele mesmo é que falou, né, Samuel? Você lembra? Num culto. Aí a gente foi nesses cultos, né, de jovens, de louvor, de adoração. E ele mesmo me parou um dia, a gente era de igreja diferente, falou assim: Tereza, eu estou pensando, fiquei sabendo que você terminou. Você Foi lá no lembra, Clubão. Samuel? Eu falei: é mesmo, Samuel, não era de Deus, né? Ele falou: então, tô pensando, e começou a investir. Não, foi assim não, Tereza. Foi sim. Quantos anos vocês tinham? Foi assim não. Olha, a gente tinha, eu acho que eu tinha, Samuel tinha 19 e eu 20, que Samuel, ele é um ano mais novo que eu. Não, eu falei assim com você, fiquei sabendo que você terminou e tal, fiquei muito triste. Aí você falou assim: não precisa ficar triste não, porque nem eu mesmo fiquei. Ô, Samuel, mas fica mal aquele Foi isso que eu fiquei super aliviada de terminar. Né? Glória a Deus. Ó, deixa eu falar ela mais, falou foi assim, livramento mesmo, porque ela falou: precisa ficar triste não, nem eu fiquei. Falei: então não vou ficar mais não. assim, Na verdade, eu não tinha creio. ficado triste, né? Era só uma forma de... Você estava se compadecendo dela. Não, era só uma Samuel, forma de você chavecar com educação. É verdade, Samuel. Eu olhei, eu saquei, eu entendi bem mesmo. Então, nós somos de Mas Belo deu Horizonte, né? certo. Nós crescemos lá Obrigada. e nós nos conhecemos crianças sem saber quem era um ou outro. Quer dizer, a gente conheceu porque a minha mãe, né? Os caminhos do Senhor são muito perfeitos. A minha mãe era muito amiga da avó dela. Inclusive, né, alguns parentes meus foram influenciados pela avó dela, que fazia um trabalho no interior de Minas. E esse trabalho que ela fazia com a avó dela impactou algumas pessoas. Então eu tenho tias, né, tias avós, que têm o nome da avó dela.
E pra você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos de idade, eu ganhei um concurso bíblico lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte para levar a Bíblia mais velha. E quem me emprestou foi o avô dela. E eu fui buscar lá, né? Nem imaginava que existia Teresa. Hoje essa Bíblia é minha, para você ter uma ideia. Olha como é que Deus faz as coisas, né? É uma Bíblia editada em 1870. Pouca gente tem um material como esse. E eu tenho, que veio do avô dela. E ficou pro pai, né? Quando o avô faleceu, depois o pai dela faleceu, ficou para mim. Mas lá em Belo Horizonte a gente frequentava um trabalho da Mocidade para Cristo, e era muito bom, que era o Clubão. Clubão, ele era um encontro interdenominacional e era um trabalho fortíssimo, fortíssimo. E a gente, né, encontrava lá, toda segunda-feira tinha esse encontro. E aí, né, quando eu conheci a Teresa, a gente era da equipe de trabalho da Mocidade para Cristo. Eu era da equipe de intercessão. E aí a gente foi num treinamento de líderes num fim de semana e ela estava com o namorado dela. E aí eu, né, vi e falei, puxa, essa menina não gosta desse namorado. Não, Samuel, cara de pau. É. Mas Aí eu já comecei a investir dentro do ônibus. foi verdade, Samuel. Você sempre foi mais assim, ousado. Muito ousado. E deu certo, né? Deu certo. Tem que lutar, né? O conquistador tem que lutar. Você só vai participar da vitória se você lutar. E aí foi com muita oração, viu, Michael? Eu costumo dar esse exemplo. Eu vejo que faz toda a diferença, viu? Porque, como você falou, lutas a gente sempre tem, sempre. E o mais importante é você entender ali o propósito de Deus e estar sempre buscando, entregando o Senhor sendo o centro. A vontade dele, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E foi assim no nosso namoro. Foi muito bom, né, Samuel? Muito gostoso. A gente sempre desenvolveu muito amizade. Falar uma coisa antes, Magda. Éramos amigos. Quando ela foi lá para a igreja, né, a gente era jovem, né? E não que não sejamos jovens, nós somos jovens ainda. A Teresa parece até mais jovem do que eu, né? Com certeza. Muito obrigada, Samuel. Você é muito gentil. Mas quando ela foi lá para a igreja, e eu já tinha dado provas de que eu gostava dela, mas quando eu fui pedir ela para namorar, 4 caras pediram antes de mim. Eu fui o quinto. Acho que na mesma semana, né, Tê? Foi, verdade. Numa semana só, 5 meninos, 4 da igreja e 1 da escola, pediram a Teresa para namorar. E um deles era o meu melhor amigo. Miserável. A igreja dele tinha poucas meninas, sabe? Aí chegou uma no pedaço, pronto. Tudo de bom, né, Samuel? E a Teresa ainda falou quando eu, né, porque meu amigo foi pedir para namorar, ele era muito meu amigo. Aí eu falei, ó, pede você primeiro então, e se ela falar não, eu vou lá e peço, né? E aí a Teresa falou para ele que ia pensar. Ah, rapaz, eu falei, não acredito que ela falou que ia pensar. Não acredito. Isso foi um caos, né? Um caos. Mas ela já sabia da sua... Que é isso, meu amigo? Não tem jeito de não saber, não, vai. Mas ele não me pediu primeiro. Primeiro foi o amigo. Eu pensei, assim, poxa, né? A pessoa que quer, ela tem que ter aquele propósito. Não, eu era o presidente da mocidade, ela chamava mocidade na época, né? E aí eu dividi as pessoas, me conhecem, né? Eu falava, você vai orar com esse, você vai orar com esse. Ia dividindo, 2 a 2. Deixava ela por último. Aí falava, e você, Teresa, vai orar comigo. Precisa de mais indicação? Toda vez que eu fazia isso, eu falava, Teresa, vai orar comigo. É verdade. Aí ela falou assim... As intercessões estavam na carne, hein, Samuel? Não, que carne pura. Mas Deus foi muito bom. Aí depois, né, a gente chegou num acordo. Porque esse amigo meu até hoje é técnico de futebol. Acho que ele é técnico do Londrina hoje. Mas Deus, se ele planeja as coisas mais simples da vida, ele planeja com quem você vai casar. E aí você pode ficar tranquilo. E a Bíblia fala assim, o que Deus uniu, não separa o homem.
quando ele uniu porque ele planejou, porque tem muito cristão que acha, Maicon, que o casamento é um acidente. Pode ser que você goste, não é assim. O casamento faz parte do plano de Deus. A gente crê que Deus trabalha e trabalha na escolha da nossa profissão, tem uma vocação na profissão, trabalha no dia a dia, permite as coisas desagradáveis. Rapaz, ele não vai planejar o casamento? Então ele planeja sim. E se você for fiel, ele vai fazer com que, né, a pessoa que está nos ouvindo, que não é casada, ele tem a pessoa certinha. E é só a pessoa confiar no Senhor. E perseverando, esse casamento não se rompe. Porque é plano de Deus. Né? Quando os discípulos, né, falaram assim, Senhor, por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Né? Eles foram, acho que foram os fariseus, não foram os discípulos. Aí Jesus falou assim, permitiu por causa da dureza do coração, que não é algo que cabe a nós cristãos. E Deus nos permitiu, desde o namoro, construir um relacionamento de muita amizade, muito sério. No namoro a gente fez um compromisso de manter nossa virgindade. A gente queria ter um casamento santo. Falou, nós vamos casar virgem, vamos honrar o Senhor enquanto namorado, enquanto noivo e enquanto casado. Com muita luta, como você falou, né? Citando o Timothy Keller. Mas é uma benção. Então, nós somos muito felizes. Fomos muito felizes em Belo Horizonte. Nosso tempo de namoro foi uma benção, de noivado foi uma benção, de casado é uma benção, mas a gente não tem saudade do que passou. Nosso período de crescimento sempre é uma benção com o Senhor. Sim, é verdade. E eu vejo, Maicon, algo importante. Eu sempre busquei pautar a minha vida na palavra de Deus, sabe, Maicon? De verdade. Eu lembro, a minha família, nós somos 6 filhos. Então, eu tenho mais 5 irmãos. E quando o Senhor falou para mim, termina, não é isso que eu tenho para você. Falou no meu coração. E eu vi propósitos muito diferentes. Não que essa pessoa, ele era muito legal, era da igreja, só não era para mim. E eu orei, entreguei, e eu lembro dos meus irmãos falarem assim, Tereza, eu quero ver, porque irmão é assim, você já viu, né? Fica zoando mesmo. Muito irmão, uma casa cheia, então, o pessoal não perdoa. Aí eu falava que eu orava, né, entregando ao Senhor a minha escolha. Eu falei, Senhor, eu não quero escolher para mim, não quero. Eu quero que o Senhor escolha. E eu quero uma pessoa que tenha o teu coração. É isso que eu quero. E a gente, assim, eu orando, né? Meus irmãos falavam assim, só quero ver, Deus vai te provar. Eu quero ver, vai mandar aquela pessoa mais ardida que existe. E eu falava, não, o Senhor conhece, nosso Deus é um Deus de amor. Ele tem o melhor para nós, o melhor de verdade. Ele conhece a gente mais do que nós mesmos. Então, quando a gente entrega a nossa escolha, não é o que eu quero, não é na minha força, na minha inteligência. O Senhor, quando o Senhor confirmou, e Ele confirmou, viu, Michael, através de uma irmã. Assim, eu comecei a gostar do Samuel, orei, falei, Senhor, apresentei esse rapaz, falei, Senhor, esse que o Senhor tem para mim, e orei de verdade. Uma amiga minha que fazia do nosso círculo de amizades, que era também uma jovem lá da MPC, e eu orando, um dia ela falou, Tê, passa aqui em casa, antes da reunião de jovens. Aí eu fui, ela falou, Tê, você nunca falou nada comigo, mas eu estou orando por você e pelo Samuel. Eu falei, puxa, ela chama Kênia, você lembra? Ela fez odonto. E aí eu falei, Kênia, mas que coisa impressionante, porque eu estou orando por isso. E houve ali aquela confirmação do Senhor. Falou, Tereza, é esse. Essa é a pessoa. Michael, faz toda a diferença quando sua vida está nas mãos do Senhor e quando você pauta sua vida
pela palavra. Como você disse no início desse podcast, né? Você falou, hoje em dia existem, Maicon, muitas vozes, muitas. E muitas delas buscam a destruição de um relacionamento a dois. Antes mesmo dele ser um casamento e uma família. E depois na família. Muitas orientações equivocadas, muitas vozes para que a pessoa enxergue ela em primeiro lugar. Ela vai se satisfazer. Não é por aí. Ali, Senhor, esse aqui vai ser a pessoa que eu vou honrar, servir ao Senhor com ele. É diferente a perspectiva. A perspectiva não sou eu. Sim. Não é a minha satisfação. Não é eu me buscar a minha felicidade, né? Porque hoje a gente escuta essa voz. Busque a sua felicidade. Não é assim. Não é por aí. A palavra do Senhor, e o Senhor, ele fala, eu tenho um propósito para você, um caminho. O Senhor alinhou o propósito do Samuel ao meu. Uma pergunta que Samuel me fez, no dia que ele me pediu para namorar, foi, eu tenho um chamado missionário. Você tem? Porque se não tiver, nós nem vamos continuar a partir daqui. Por mais que a gente goste, sinta aquela atração por aquela pessoa. Friozinho na barriga. Aquele friozinho, aquilo realmente assim existe isso, e isso é importante, é muito importante. O Senhor fez assim na beleza de um relacionamento a dois, né? A gente vê em Cantares, é um poema. É um poema. É de muita luta? Tem esse aspecto, tem, mas tem um outro aspecto também. Tem um aspecto da poesia, tem um aspecto da Do beleza, do romantismo. Existe isso. Não é uma coisa natural, é uma coisa que a gente cultiva. Sim. Sabe? Tudo é um cultivar, é uma construção. Você constrói. Mas você constrói no propósito de Deus, ouvindo as vozes da palavra de Deus, da palavra de Deus. Isso eu acho muito importante. E é um segredo, né? A gente, lá no seminário, né, que a gente pôde trabalhar, né, com os casais que batalham aí seus relacionamentos e tem mesmo lutas, e vem mesmo, porque este mundo quer destruir a família. Ele quer, sabe? E algo que a gente falou nesse seminário, né, que foi primeiros socorros para um casamento ferido, a gente vai ferindo. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo, a gente vai se ajustando, se acomodando. Nesse acomodar, somos pessoas diferentes. A gente acaba mesmo se machucando, se ferindo um ao outro. Mas há um versículo na Bíblia que a palavra de Deus é perfeita, Diz assim, melhor é serem dois do que um. Deus tem isso para nós. E Ele sabe que isso é bom. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando um cai, e a gente cai mesmo, tem hora que sou eu que escorrego legal, o outro segura. E quando o outro cai, ele segura. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Senhor é a 3ª dobra. Ele vai dando estratégias. Ele vai
promovendo perdão. Como a gente precisa de perdão, como o perdão é um bálsamo, um remédio para a própria pessoa em primeiro lugar, depois para o outro. Então existem segredos importantes, né? Que eu acho legal, assim, da gente estar compartilhando. Ô, Tê, Samuel, que eu quero aproveitar, né, dentro disso que a gente está conversando aqui, é uma coisa interessante que vocês falaram da confirmação do Senhor, né? Como que Deus foi ligando, conectando. E ao mesmo tempo que Deus vai fazendo isso, a gente precisa estar sensível, né? E eu quero aqui testemunhar, talvez, eu não sei se vocês saibam disso, mas na minha relação com a Bruna foi muito interessante porque nós tivemos uma confirmação do Senhor sobrenatural. É claro, irmão, já que deixar bem claro, né, que todo tipo de experiência, ele não serve como um padrão. Experiência é experiência. Mas a experiência sempre vai estar fundamentada num princípio, Lógico. né? Então, porque às vezes alguém vai ver e fala, pô, não, então Deus vai fazer assim comigo, né? E não é, Deus vai fazer do jeito que ele quiser fazer com você, mas uma coisa é fato, ele confirma. E é legal porque quando eu comecei a orar com a Bruna, a gente começou a orar, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar um tipo de relacionamento que eu nunca tinha vivido antes. Por quê? Eu era doido, vivia no mundo, eu não tinha nada disso. Minhas relações não eram baseadas na palavra de Deus. E aí, quando eu comecei a me relacionar com a Bruna e com essa questão muito de amizade, eu comecei a experimentar, porque antes todos os meus relacionamentos eram mais baseados na carne, né? Que obviamente faz parte, né? Atração e tudo, mas era tudo baseado nisso. E aí eu e a Bruna começou a orar e a gente não beijava, a gente, né, só era amigo. E eu experimentei isso no relacionamento e eu tava maravilhado com esse tipo de relação que não tinha a carne, né, vamos dizer ali, o tesão, a Não era atração ali. prioridade. Mas não era prioridade, a gente ficou muito amigo e tal. E, inclusive, né, isso quebra uma coisa que tinha antigamente, hoje eu acho que nem tem mais isso, né? Mas antigamente tinha aquela coisa assim, tinha um casal que era amigo, eles eram amigos, e eu falava assim, ah, não, nós não vamos namorar porque senão vai estragar a nossa amizade. Antigamente, na minha época de juventude, era assim. Então, você tinha muito amigo, carinhoso um com o outro, e aí o casal jovem, ah, não, mas eu tenho medo de namorar e estragar a minha amizade. E uma maluquice, porque se tem uma coisa que precisa ter num relacionamento e aponta, né, para um casamento, é a amizade. E isso Sim. foi legal porque é o que eu tava experimentando. Mas o que eu quero falar sobre essa questão da confirmação, que foi muito interessante, porque na época que eu e a Bruna a gente estava orando, a gente tinha a semana de consagração na igreja. Sim. E eu me Tem lembro. até hoje. Tem até hoje. Mas não da forma que tinha antigamente. Era 5 horas da Isso, manhã. a gente reunia 5 horas da manhã, então todo mundo lá das 5 às 7. Era difícil chegar lá, mas depois que chegava também, bum, parecia que. Aham. E aí foi muito interessante, porque aí teve uma época que era todo mundo junto, só que depois começou a alternar. As mulheres faziam uma semana e os homens faziam outra. E aí a gente tava, a Bruna, as mulheres estavam, né? E eu me lembro que a Bruna um dia de manhã cedo saiu da reunião de oração e pegou e falou assim pra mim. Falou, meu bem, é o seguinte, Deus falou um trem aqui comigo, mas eu pedi pra ele confirmar com você. E eu falei assim, fiquei meio assim, né? Falei, uai. E me desligou. Eu falei, nossa, eu fiquei meio triste. Falei, pô, será que Deus falou com ela que não sou eu, né? Fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Mas peguei e falei assim, ah, tá bom também. E beleza. Aí passou-se um tempo, a gente não beijava no nosso relacionamento, né? Porque a gente tinha estabelecido um princípio. A gente acabou beijando em um determinado momento, mas enfim. E aí a gente foi para um retiro da UMERP. E eu me lembro que a gente estava lá e foi um retiro que eu tive um encontro com Deus assim que foi impactante. Eu tive uma experiência com Deus de uma forma assim tremenda, né? E aí eu lembro que assim a gente estava naquele momento, tempo muito bom, e eu sentia meu coração e o Espírito Santo falando comigo, né? Só que eu achava que não era o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava assim comigo. Isso tipo um mês depois dessa ligação da Bruna. Ó, seu relacionamento com a Bruna é sem beijo. Porque a gente tava contando o tempo de acabar o nosso período de oração pra gente beijar, né? E aí eu falei assim, aí eu falava, tô ficando meio maluco, né? Esse trem não é de Deus não, tava doidinho pra beijar ela, não via a hora de beijar ela. Aham. E aí tinha um amigo meu que era da videira e lá eles namoram em corte, então eles não beijam, né? E eu falei, não, eu tô Aham. andando muito com o Mateus e esse trem tá entrando na minha cabeça, mas não é de Ah, Deus tá. não. E aí eu me lembro que aí beleza, isso foi um dia e aquele assim, quebrantamento, e Deus assim, era nítido ali, Deus falando e Deus compartilhando muitas coisas no nosso coração. E aí, no dia seguinte, de novo, pela manhã, o Espírito Santo me incomodando, e eu falei, puxa vida, é Deus que tá falando comigo. Aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo, um momento de louvor ali, eu falei, Senhor, mas como assim? E Deus falando comigo, entrega isso pra mim, confia. E eu falei, Senhor, eu não quero fazer um voto com o Senhor que eu não vou
conseguir cumprir esse trem é sério demais. Eu vou fazer um voto com o Senhor de não beijar e aí e tal. E aquela coisa, e o Espírito Santo falando comigo assim: meu filho, confia em mim, eu tenho o melhor pra vocês. E eu me lembro que eu falei assim: Senhor, então fala com ela, então pra ela falar comigo. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: você que vai falar. Você que vai tomar a iniciativa. E foi tão legal, irmãos, que parece uma coisa bem maluca, e é maluca mesmo, porque foi desse jeitinho que eu tô contando, sem aumentar e nem diminuir. Na hora que o Espírito Santo falou comigo, você que vai tomar a iniciativa, a moça que tava ministrando louvor falou assim: ó, pega a pessoa que tá do seu lado e ore com ela. E a Bruna tava do meu lado. Aí eu peguei, olhei pra ela e aquele constrangimento do Espírito Santo falando. Isso tem uma coisa que, assim, é difícil a gente resistir, é quando você tem convicção e o Espírito Santo tá falando com você. E aí eu olhei pra ela assim e falei assim: Linda, é o seguinte, Deus falou um trem aqui pra mim, só que ó, nós vamos orar ainda sobre isso, tá? Olha só. E eu falei assim: ó, Deus falou assim que nossa relação é sem beijo. E aí a hora que eu falei isso, ela já começou a desmanchar, começou a chorar. E ela falou assim: você lembra aquele dia que eu te liguei, que eu tava orando na igreja? Eu falei: sei. Era isso que Deus falou comigo, só que eu falei pra Deus falar com você. Olha, que legal, né? E aí a gente pegou ali, se abraçou. Inclusive, eu tenho uma foto desse momento. Você acredita que a Jéssica, que tava tirando foto do evento, na hora desse momento, eu tenho até hoje, assim, é uma coisa muito marcante pra mim. Foi legal porque, ao mesmo tempo que eu fiquei com muito temor, porque foi uma experiência, eu falei: meu Deus, eu já tinha falado com ela e tal. E eu falei assim: nó. Ao mesmo tempo que eu falei: que legal que Deus tá no nosso relacionamento. Sim, Que bom saber disso. Então Deus tá com a gente no processo, nos conduzindo. sim. Então esse aqui é de Deus. Ufa, já tirou aquele peso de, ó, será que não é? E ao mesmo tempo um temor, assim. Falei: meu Deus amado. Agora a gente sabe que a gente não pode dar esse passo. Por quê? Porque Plano de é Deus. plano de Deus. E aí depois, de fato, né? A gente viu, falou, entendeu por que que a gente não podia beijar, e etc, né? Mas enfim, isso é para outro episódio, para algum outro momento. Mas só para falar isso, o quanto que é importante Sim. isso, né? A gente ter Que essa... Deus está no plano, né? Deus sabe e planeja com quem você vai casar. Sim. Ainda bem que no nosso caso, Deus não proibiu a gente de beijar, né? Deus? Foi mesmo, Samuel. Nossa. Essa não foi a nossa Ah, nós experiência. beijamos muito. É verdade, eu tenho que admitir Ó, que era uma coisa assim muito prazerosa. Ainda é, ainda viu, irmão? Então, então não é um verdade. padrão. Se você consegue Isso, se controlar, pode dar um beijinho, dura assim, né? Cada um tem que saber o seu limite. Se Ó, é virgem, tem que casar virgem. ó, Se não é virgem, a partir dali tem que ser virgem. deixa eu fazer uma pergunta aqui dentro disso que vocês estavam falando aí. Beleza, você falou isso, né? Que Deus, ele tem um plano e ele tem uma pessoa pra você casar, certo? Certinho. E quando a pessoa desobedece o Senhor e vai lá e escolhe uma pessoa e casa? Existem graus de importância nas alianças que a gente faz com Deus. E algumas são definitivas. O casamento é uma delas. Todos nós podemos desobedecer a Deus em todos os níveis de aliança. Mas alguns são mais propensos a consequências graves e outros a consequências menos graves, né? A palavra de Deus diz que o Senhor odeia 6 coisas e a 7ª a alma dele abomina. Então ele diz assim: ó, eu odeio isso, mas quem semeia contenda entre irmãos é o cão chupando manga para mim. Porque semear contenda, você está tirando um problema que é só seu e transformando em problema de 2, de 3. Então as consequências quando você envolve alguém é muito pior do que quando você peca só com você. Então é assim que o Senhor trabalha, o grau de consequência da aliança que você faz. E o casamento é algo importantíssimo para Deus. De forma que ele tem um projeto para você casar com a pessoa que ele escolheu. Mas ele não te obriga, né? O Senhor não nos obriga a fazer nada. Eis que estou à porta e arrombo a porta. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, então a pessoa que não ouve, nem a porta abre. Então ela vai desobedecer a Deus em várias áreas da vida. E uma delas é no casamento. Só que a partir do momento que, mesmo desobedecendo, não descobrindo, não buscando, ela casa, ela entra debaixo de uma aliança que é o casamento. O casamento é uma ordenança de Deus. Você tem que casar e você casa com uma pessoa só. Isso é muito claro, né?
o fato de Deus ter um plano e você desobedecer não anula que agora você está debaixo de um casamento que ele abençoou, porque ele é que escolheu o casamento. O casamento não foi fruto da evolução do ser humano. Não, o Senhor idealizou. Eu separei um homem para casar com uma mulher. Ah, eu quero casar com outra, tudo bem. Só que agora você entrou debaixo daquele negócio chamado aliança. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, se a pessoa não casou com aquela pessoa que Deus escolheu, ele não sabe mais. Porque agora ele está debaixo da aliança chamada casamento. E é o cordão de 3 dobras. Quando eu caso as pessoas, eu dou o exemplo da aliança. A aliança normalmente é de ouro. Mas o ouro não é puro, porque o ouro puro, o ouro 24 quilates, não dá liga. Então ele precisa de um terceiro componente. Na realidade, quando você compra uma aliança de 18 quilates, você tem ali 75% de ouro e 25% de 2 componentes diferentes, normalmente prata e cobre. Então o ouro é Deus, o resto é a gente. Ele está em toda aliança. Por isso, se você casou, não interessa mais se foi ou não foi da vontade de Deus. Você tem que ver como é de Deus. Você tem que descobrir antes de casar. E dá para descobrir. Primeiro porque você ora. Né? Nós estamos falando com cristãos, é óbvio. Mas mesmo quem não é cristão e não ora, você descobre porque você decide casar. Então tem um ditado erradíssimo que diz assim, os opostos se atraem. Isso não é verdade. Você casa com quem você se sente atraído, com quem você se torna amigo, e o melhor teste do casamento é a amizade. Então, Tereza e eu namoramos, né? Durante 3 anos. Foi 1 ano e meio de namoro, 1 ano e meio de noivado. Então, foi 3 anos de namoro. Mas no primeiro dia, a gente fez esse compromisso. Eu falei, Tê, eu vou namorar é para casar. Então, eu não vou casar, não vou procurar outra pessoa. Se você não terminar comigo... E foi muito engraçado, Maicon, que a gente... essa conversa a gente teve numa lanchonete lá em Belo Horizonte, num hotel chamado Real. Você lembra? Foi na lanchonete do Hotel Real. Lembro. O diabo tava contra a gente. Lá nesse dia, tinha um cara consertando a parede, sabe? E a gente ficou mais ou menos perto dele. Ele tava com uma furadeira. E aí a gente sentou ali, pediu um sanduíche. E toda vez que a Tereza falava, o cara não fazia nada. Na hora que eu ia falar, ele ligava a furadeira, ligava. Você lembra dele? Lembro. Era tão engraçado, porque eu não fui radical. Eu falei, Tê, primeiro eu namoro pra casar. Só que eu ia falar isso, o cara. Aí eu tinha que gritar. Foi um negócio muito marcante, porque eu tinha que falar alto mesmo. Tipo, eu vou. É você que eu vou casar. Só que eu vou casar. Eu quero casar! Mas se você desligasse na hora. Foi isso e mesmo. eu falei, eu tenho um chamado. Hoje eu não tô no chamado, mas eu vou pro chamado. E você precisa de entender isso e ter o meu chamado, porque você vai caminhar comigo. Não quer dizer que você tem que viver da igreja, né? Tereza é professora. Tá quase aposentando, né, meu bem? Ai, se Deus quiser, vai chegar. Conto É a cada melhor dia, professora cada que eu já dia. vi dar aula na minha vida é a Tereza. Samuel, Não. muito obrigada. Não, você é Samuel. uma professora maravilhosa. Eu gosto E não é de só dar eu aula, que penso, não, os realmente. alunos também. Então, mesmo que ela tenha chamados, eu falei, você tem que entender, porque você sabe que não é fácil ser pastor. O bicho pega. Inclusive, foi a primeira coisa que você falou com a Bruna. É. Você tá preparada pra Não é fácil. ser esposa de um pastor? Não é fácil. Tem que ter o O chamado. negócio pega pro nosso lado. Pega pro lado de todo mundo, mas o pastorado é uma carga muito grave de se carregar. E a esposa tem que entender isso. E eu tinha essa consciência já desde novinho, aquilo que Deus tinha para mim. E aí ali naquele ambiente, com furadeira e tudo, o Senhor selou um compromisso. Então, isso foi construído. Por isso que o casal, antes, nessa palavra nossa, é para quem ainda não chegou lá, ele precisa de construir. Se está em dúvida, conversa, porque precisa de ser amigo. Por isso que o namoro é muito importante. O namoro é importante para você conhecer, não, essa mulher vai ser minha amiga.
Esse cara vai ser meu amigo. E nós vamos ter uma estrutura. Ah, bem, não só, acho que eu casei errado. Não interessa agora. Porque agora tem uma aliança e Deus é o ouro dela. E toda decisão é reconstruída. Porque aí entra aquela parte do Timothy Keller. Tem luta, tem dificuldade. Várias vezes a gente pensa que está errado. Várias vezes a gente pensa, é melhor morrer. Mas mesmo quem casou, é verdade. Tem hora que você pensa, ai meu Deus do céu, né? É bom que a pessoa pense em morrer e não em matar o outro, né? O Chaves. Ai, Samuel, né? Assim, ai, tomara que eu morra. Não, mas às vezes a gente pensa em matar o outro. É só a mulher que pensa em matar. Todo marido pensa em morrer. Samuel, que isso, Samuel? Ah, não veio A mulher com pensa em Ainda matar. bem que eu estou aqui, gente. Sou representante feminina no meio dos dois, né? Defendendo. Não, o casamento, gente, não pode ser, Michael, essa disputa. Não pode. Não pode. Isso, tem que A pensar em gente morrer. tem essa mania de disputar, mas isso não é bom. A gente tem que estar no mesmo barquinho, remando Do mesmo os lugar. dois juntos para o mesmo lugar. Então, eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente, né? Sempre assim, não pode ter essa disputa. E muitas vezes a gente entra em disputa, muito. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse mundo ensina pra gente que é uma disputa. Desde cedo, então. Samuel falou que eu sou professora, né? Deu para reparar, porque eu gosto de falar muito. Ô, Tê, mas é bom. Samuel me que cutucando aqui, assim, de baixo. Ai, Tereza, para de falar. Ajuda aí, eu não falei nada. Não fiz nada de. Aqui, ó, o DR agora, né? Tá vendo? Mas é isso aí. Ó. Mas olha, é com verdade, com transparência. Gente, sempre com verdade. Nada com manipulação, por favor. A gente quer, às vezes, fazer a nossa vontade. Não é o melhor. A gente, sabe, a gente tem que fazer a vontade do Senhor. Isso, assim, não é teoria. Isso é dia a dia, é prática. Sabe, quando você quer fazer, eu quero alcançar isso, então, para que eu possa alcançar isso, eu vou chegar em casa, eu vou fazer assim com meu marido, vou agradar ele nisso, que aí eu consigo, aí a gente anda. Não, a gente tem que ir com a verdade, sempre com a verdade, sempre. A verdade, ela é um cinturão que ela amarra todas as outras armas que nós temos para defender nossa relação, nosso caminhar, sabe? Ele não precisa ser só de dores. Ele pode ser de alegrias também. Uma coisa que eu falei muito para os casais, que a gente tem que ter assim momentos de rir, de achar graça, de ser gostoso, de ser leve. Não precisa ser pesado o tempo todo, porque pesado o tempo todo acaba assim emperrando a gente na hora de caminhar. É aquele carrinho de boi, carroça, uma carroça. Eu sou lá de Minas, né? Apesar de que eu sou de Belo carro de Horizonte. É carro de boi, né? É. Carroça. Diz que quando pesa demais, aquela roda fica difícil de caminhar. Então, a gente tem que desenvolver. E faz barulho, né? E faz barulho, né? Carga pesada que Canta. canta. Mas o que eu penso é assim: desenvolva momentos alegres. Momentos de situações assim que só vocês vão poder ter aquela sintonia e assim entenderem, né? Por exemplo, eu falei isso com os casais. Tem um poema que eu gosto muito que fala 10 coisinhas à toa, que me fazem feliz. Às vezes a gente fica esperando grandes momentos de alegria, mas grandes momentos não fazem a nossa vida. Nós temos poucos
grandes momentos, uma viagem especial. Não é todo dia. Uma compra de uma conquista, vamos dizer assim, uma compra de um carro, uma compra de um imóvel. Mas isso não é todo dia. O que que eu tenho todo dia? Meu cafezinho com Samuel. Ah, mas eu amo quando Samuel fala assim: ô Tê, vou tomar café com você. Faz mais café que eu vou tomar. É porque ela faz o dela todo dia na Sim. xicrinha, que eu não tenho o hábito de tomar café. Mas também a gente tem horários diferentes, né? Então, quando conjuga, eu falo, Tê, faz café que eu vou tomar com você. São coisinhas à toa que fazem a nossa felicidade. E isso, sabe, é bíblico. Na verdade, são intencionais, né, Tê? São. Aparece à toa pra gente, né, assim, né? Mas no fundo, no fundo, toa ela no tá... sentido de Quando ser eu falo simples. de à Sim, toa, simples, é que elas são pequenas. Elas são Ou seja, às pequenas. vezes a gente fica preocupado em fazer... Não né, são Grandes aleatórias. coisas. São simples, Sim, mas São intencionais. simples. programadas. né? Eu tenho descoberto um segredo na palavra que diz dia a dia. O Senhor fala várias vezes, dia a dia. Dia a dia é esse cotidiano, é essas coisas pequeninas, mas que Constantes. constrói um caminhar, uma vida, sabe? Igual esse. A gente sai, né, Samuel, com a nossa cadeirinha de praia e nós vamos lá para uma praça perto lá de casa, que às vezes Samuel faz alguns vídeos, né? Chamando, às vezes, os casais, alguma coisa assim, mas a gente senta com a nossa cadeirinha. Aí senta nós dois lá, embaixo da mangueira, no meio, assim, de uma praça gostosa que a gente descobriu lá perto de casa. E aí a gente troca ideias, a gente ri. A gente vai ver o pôr do sol. A gente fala um pouco das pessoas, né, Samuel? Rir dos meninos, né? Fala Ri dos dos filhos. nossos meninos, conversa sobre, mas você viu aquele negócio? Morre de rir. Esses momentos é uma argamassa que cola 2 tijolinhos e vai construindo aquele muro, aquela Dia a casa, dia. dia a dia. Como Jesus fala, quem quiser vir após mim, dia a dia. Há um salmo que Deus diz assim, porque ele leva as nossas cargas dia a dia. Há um segredo no dia a dia. Então, às vezes, quando a gente às vezes corre demais, a gente deixa esse dia a dia para lá. A gente tá correndo, tá correndo, tá correndo. Mas separe pequenos momentos. Eles são muito importantes, sabe? Eles fazem uma vida leve, né? E muitos casais sofrem, Mike, só lembrei disso, porque também Jesus falou assim, ó, basta ao dia o seu próprio mal. Então é o mal do dia a dia. E muita gente está sofrendo pelo mal de ontem, pelo mal do mês passado, pelo mal do ano passado. Aguardando. Então, hoje não teve coisas mal, ruins. ontem não teve mal, mas a pessoa não conseguiu, a esposa não conseguiu, o marido não conseguiu desvencilhar do mal de ontem. A misericórdia renovada, e renova todo dia, já tinha que ter liberado isso. Então, muitos casais pensam assim, não, nós estamos sofrendo porque a carga está difícil. Ele não está olhando a carga do dia. Do dia. Tá olhando uma que carga, passar. uma carga de uma vida. Sim. E não é assim que o Senhor trabalha. Deus foi muito bom com a gente, que deu pra gente a condição de viver o dia. O dia. Ele falou assim, Basta seu mal viva o cada dia. Dia. Terminou o dia? E busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ou Está seja, no mesmo aham. contexto. Então, se você consegue viver o dia, você consegue ser santo. Porque muita gente fala assim, não, eu não consigo ser santo a vida inteira. Mas Deus nunca mandou a gente ser santo a vida inteira. Mandou a gente ser santo no dia. Aí eu falo isso muito com as pessoas. Eu falo assim, você está pensando em pecar hoje? Fala, não, hoje eu não estou pensando. Então você vai ser santo. E se você for santo hoje, você vai ser santo sua vida inteira. Porque você só tem que ser santo hoje. É a mesma coisa do casamento. As pessoas, elas normalmente acham que não vão dar conta
por causa das cargas. Aí o que elas pensam assim? Nossa, a minha carga foi muito grande, está muito pesada, aí ela projeta para o futuro. Ela não projeta para o dia. Então ela pensa assim, não vai melhorar. Mas é lógico que não vai melhorar. Não tem essa semeadura que a Tereza falou. Né? Essa semana mesmo, né? Nós fomos ver o pôr do sol. Falei, vamos lá ver o pôr do sol. E nós fomos ver. Aí nem tinha pôr do sol, que estava meio dublado, né? Aí nós ficamos ali, conversamos um pouquinho, voltamos mais cedo. Estas coisas são do dia a dia. Essa semeadura, esse estar junto. Mas tem que gastar dinheiro? Não precisa gastar dinheiro para ver um pôr do sol. Sim. De vez em quando tem que gastar o dinheiro mesmo, tem que quebrar o vaso de alabastro. Aprendi isso com você. Tem que quebrar o vaso. Eu faço isso direto. Se tem, direto assim. Se tem direto um lugar assim, que a gente tem que quebrar o vaso de alabastro, 2 vezes por ano. se tem um lugar é no casamento. Você tem que pegar o que você gastaria com o estúdio de tal, você vai gastar com a sua esposa. Vai gastar com o seu marido. Ou seja, é alguma coisa que até os filhos vêm e falam, puxa, você não levou a gente, não levei, não vou levar. Dia seu marido te leva, sua esposa te leva, porque agora sou eu e minha esposa. E isso é legal porque mostra que o casal está semeando dia a dia. Sim. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Que bom, que legal. A ideia é isso aqui mesmo, irmãos. Deus Passa vai. o café enquanto você Deus fala. vai. Você quer mais café? Não, Deus obrigada. vai orientando a nossa conversa, né? A premissa aqui, Samuca, do podcast, do bate-papo, é Jesus falando, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu tô ali. Então essa que é a premissa. Então eu acredito muito nisso. Nesse tempo de comunhão, de compartilhar, Jesus está ali e nós somos edificados mutuamente. O Espírito Santo vai nos conduzindo, porque a gente está aqui por causa de Jesus. Mas eu queria falar uma coisa assim. Primeiro, eu queria bater um papo assim, falar um pouquinho a respeito do livro, do seminário, tá? Com vocês. Assim, é claro que não dá pra gente falar, né, tudo que tá lá. Então, eu queria propor uma dinâmica da gente. Eu vou explicar aqui o que é, né, o seminário que vocês ministraram para nós, e de repente, você pegar 2 pontos que você abordou e trazer, né, um resuminho, né, disso, e o princípio que é importante, e o Samuca pegar 2 pontos também, né, pra gente falar isso. Primeiros socorros para um casamento ferido. Mas antes até de vocês falarem, que a gente tem um tempo ainda, eu quero falar sobre, só para a galera entender isso, que é um princípio muito legal do vaso de alabastro, que é a ideia de você fazer algo especial com o seu cônjuge, às vezes sem poder. Né? Obviamente não é ser irresponsável, mas às vezes você pode até fazer uma dívidazinha que não tem problema, né? Mas isso é muito legal, aprendi isso com o Samuel, e é uma coisa que eu sempre fiz, assim, no meu tempo de casamento. Às vezes eu tô assim, eu e a Bruna, a gente tá apertado. Ano passado aconteceu isso, a gente tava apertado. Eu falei, amor, vamos fazer uma loucura aqui, entre aspas, né? Esse equilíbrio ali também para a gente tem filho e tudo. Mas você vai lá e faz, vamos dizer assim, você excede aquilo que você pode, né? Mas você faz algo especial. E isso é muito legal que os casais tinham que fazer, porque às vezes tem gente que não faz nada, fica olhando só, não tenho condição, não tenho condição, e nem sonha. E eu achei legal porque eu falei para os casais aqui sexta em casa, eu falei, irmãos, é o seguinte, Deus, ele abençoa. O nosso problema é que a gente muitas vezes nem sequer pensa nisso, em fazer um trem especial, em organizar, porque assim, é impressionante, todas as vezes que eu quero quebrar um vaso de alabastro, eu quero fazer alguma coisa especial com a minha esposa, que a gente tá apertado. É impressionante como eu, em direção a isso, Deus ele vai abrindo as portas e faz o trem ficar bom. Depois chega lá no final das contas, dá tudo certo, sabe? Então é importante isso, né? Porque precisa disso mesmo, investir. Às vezes a gente investe com tanta coisa, com casa, carro, não sei o que e tal, e às vezes de um momento especial, assim, de uma viagem, eu particularmente gosto muito de viajar, tem gente que não gosta de viajar, né, mas pode fazer algo assim, né, especial e investir, né, então acho que é interessante pontuar isso aí, porque é um princípio muito legal. Então invista nisso com a sua esposa, com o seu marido, vai lá esposa, sem seu marido, se ele é muito coisa, faz lá, compra uma viagem sem ele saber, tô brincando, não faz isso não, aí vai acontecer, vai dar problema aí. Foi a gente que falou. Mas quem ensinou isso pra gente foi uma senhora, uma ovelha que eu tive lá em Belo Horizonte, Dona Aide. Dona Aide que nos trouxe esse princípio de forma prática. Porque ela era uma viúva, né? Uma viúva de 84 anos. Hoje ela já está com 93, né? E ela era uma viúva muito temente a Deus, mas que vivia regradamente.
Então, quando ela ia fazer uma coisa cara, ela falava, ó, tô quebrando um vaso de alabastro. E a gente, quando mudou pra cá, ainda era no telefone que pagava o interurbano. Hoje não paga mais, mas naquela época pagava o interurbano. Aí ela ligava pra gente e falava assim, ó, pastor, tô quebrando meu vaso de alabastro para ligar pro senhor. Aham. Então, isso fazia ela valorizar, eu valorizar, e nós pegamos isso e importamos, né, ter É, para o nosso casamento, né? Esse conceito que ela tinha, porque ela vivia com a vida bastante regrada e era um exemplo, mulher de oração, mulher de Deus, e a gente passou a aplicar nas nossas vidas que a gente precisa fazer esse investimento, né? Não é sempre que você quebra o vaso de alabastro. Mas olha que interessante, preguei sobre isso domingo, né? Quando quebrou o vaso de alabastro sobre a cabeça e os pés de Jesus, o versículo termina dizendo assim: e a casa se encheu de perfume. Ah, que Então é legal. legal Que isso, né? legal. Tem um desdobramento Desdobramento. daquilo que Deus faz. Que legal. Que isso. benção. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o seminário? Irmãos, só para Sim. vocês entenderem, o Samuel e a Teresa tiveram uma ideia magnífica de Deus de rodar um seminário na igreja baseado em um livro, que eu esqueci o nome da irmã lá, mas depois a T vai Eu falar. falo. Que é isso, primeiros socorros para um casamento ferido. E foi um tempo muito abençoado, muito bom mesmo. São coisas muito básicas, entre aspas, óbvias, né? Mas a gente precisa falar o óbvio mesmo, porque não sei o que acontece com a gente deixa de fazer as coisas que são fundamentais e importantes, né? E foi um tempo precioso. Então, até se de repente, não sei se o Samuca e a T vão rodar um próximo, se você tiver interesse por isso, deixa um comentário e entre em contato com a gente. Quando for ter novamente, a gente pode avisar você se tiver, Sim. se houver, tá Ou bom? até levar para alguma Ou igreja. até levar para. Eu fiquei com vontade de fazer lá na igreja, Pode né? levar, sem problema. É muito importante. Então, Michael, assim, é algo que eu acredito realmente. É o livro, né? Nós fizemos o seminário baseados no livro Primeiros Socorros para um Casamento Ferido, da Marilyn. Eu esqueci o sobrenome dela. É Marilyn Michael. A Marilyn e o Michael são os responsáveis pelo ministério Casados para Sempre. Fundadores, né? São os fundadores. E este ministério, né, começou com a Marilyn buscando a Deus e batalhando pelo casamento dela, que estava sob um ataque imenso do nosso inimigo, e ela traz princípios maravilhosos, né? A gente já falou aqui, né, que a família é muito atacada, muitas vozes para destruir relacionamento, trazendo mágoas, trazendo pecados mesmo, vou falar assim, porque é verdade, erros, equívocos, e a gente acaba ferindo um ao outro e não percebendo que o nosso inimigo não é o nosso cônjuge. Então, nesse livro, como o Maico falou, poucas coisas, mas que eu acho muito importantes. Primeiro lugar, que ele ensina a Marilyn. Então, ela passa por um processo de um casamento que está assim desacreditado até dos conselheiros, de pastores, e ela conta essa experiência dela. E ele foi desacreditado, mas não foi desacreditado por Deus. E nem por ela, né? E nem por ela. E ela começou a buscar mesmo em oração. Ela tinha 3 filhos, né? Estava grávida do terceiro e passou uma dificuldade relacional imensa com o marido dela. Ele saiu de casa, já estava decidido mesmo, e ela buscando ali com o Senhor, e o Senhor começou a dar para ela princípios importantes de batalha e de luta. São vários. O curso Casados para Sempre, né? Cada lição é um princípio que ela foi recebendo de Deus. Então, esse curso é imenso, aí depois você tem a oportunidade, né, Mar? Cada um busca aí.
Mas o que eu vou falar, assim, duas coisas que eu vi ali, que nós trabalhamos também no nosso seminário. Primeiro, não encare o seu cônjuge, o seu inimigo. Isso aí foi, assim, algo importantíssimo que ela recebeu. O seu cônjuge não é o seu inimigo. Porque, às vezes, no ferir um ao outro, vamos dizer assim, a gente começa a enxergar, ele é assim, a gente começa a apontar o dedo. E sabe de uma coisa, só vai afundar. Só afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus e põe no outro, a gente decepciona. Sabe por quê? O outro é homem, é pó. E pó e homem erra, peca, magoa. E a gente também magoa com palavras. Então Deus deu isso para ela. Não olhe para o Maicon, olha para mim. Olha para mim. Eu faço novas todas as coisas. Eu não sei como está o seu casamento, de quem ouve, de quem vai ouvir isso. Há esperança. Há esperança. Deus é um Deus poderoso, ele é onipotente. Olha para Jesus, ele é inteiramente a favor do seu casamento, não importa como ele esteja. Há esperança. Deus faz novas todas as coisas. Não olhe para o seu cônjuge. Ele é gente como você, falho. Olha para Jesus e olha para o que Jesus pode fazer, porque o Senhor começa a trabalhar primeiro, não no cônjuge, mas em você. É um segredo maravilhoso, é uma orientação divina que ajuda os casamentos feridos. Então é isso. Primeiro, não olhe para o cônjuge. Olha para Jesus. E o segundo, né? Você me deu dois assim. Segundo Muito bom, muito bom. Quem é seu inimigo? Existe um inimigo? Existe. Existe sim, viu? E esse inimigo quer te destruir. Ele quer acabar com a sua família. Saiba disso. E existem vozes que ele usa para te derrubar, para te destruir. Não são todas as vozes que estão falando por aí, e eu digo vozes, são ideias, conceitos mundanos e não da palavra de Deus. Se for contra o casamento, é do inimigo. Então, é do inimigo. O inimigo das nossas almas existe. É o diabo. Ele é nosso inimigo. E às vezes há uma ilustração do touro e do toureiro. O toureiro é o inimigo do touro, mas ele estende um pano vermelho. E o touro acha que o pano vermelho é que é o seu inimigo. O pano vermelho é o nosso cônjuge. E o toureiro é o diabo mesmo, nosso inimigo, Satanás. E ele pega o pano vermelho, ele pega o nosso cônjuge e fala assim: tá vendo? Ele é egoísta. Olha só como ele fez com você. Ele só pensou nele. Você viu? Você reparou e começa a acusação. A acusação. Não é por aí. Só vai afundar. Não é assim. O olhar de Deus não é esse. O olhar de Deus é: olhe para você. O que você pode fazer? Você pode mudar o seu coração. Perdoa. Anda a segunda milha. Como a gente ensina na igreja, Mateus, dá a sua face, mas no casamento, não. No casamento, faça valer, porque você está certo. Afinal de contas, você tem a razão.
Não é a Você voz não de Deus. merece isso. Você não merece isso. Não é voz de Deus. Não é. Se humilha. Se humilha. Não teve alguém que sofreu maior afronta do que Jesus. Por maior que seja a sua afronta, perdoa, perdoa, perdoa e ame. A Bíblia manda a gente amar inimigo. Que dirá do meu cônjuge? Perdoa. E a Marilyn passou por isso. E sabe de uma coisa? É poder de Deus. Vence. Diz a palavra, o amor, ele cobre multidão de pecados. Usa isso. Que seja vida de verdade. E o livro traz isso, sabe? Eu vejo, assim, esse livro muito potente. Ele tem uma potência de vida, de sofrimento, de quem passou e mastigou aquele. Ó, eu vou usar uma expressão lá de Minas, viu? Vocês me perdoem, eu sou mineira, de Belo Horizonte. Não, de Belo Horizonte. Eu sou professora, eu sei falar direito. Mais uma expressão. Ela mastigou o pão que o diabo amassou. Ele amassou bem amassadinho, mas ela venceu. Então, o seu inimigo não é o seu cônjuge, ele é o alvo do seu amor, do seu investimento. O livro fala isso. Não sinta dó de você, não tenha dó, você não é coitadinho. Não, você é um guerreiro de Deus. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Use isso. Amém. É. Que É maravilha. poderoso, é potente. É isso mesmo. Né? Samuel, pode falar mais. Então, eu procurei aqui no meu celular, mas não achei, O quê, Te- meu bem? porque a gente desenvolveu, Marcos, você estava lá, uma tabela, Aham. né? Eu tenho ela aqui, eu acho. Essa tabela não está no livro. Aham. Pra avaliar. Para avaliar, né? A gente. Eu vou disponibilizar esse trem. Quando eu lançar, eu Isso. boto um link e disponibilizo pro pessoal. Essa tabela foi muito legal porque a gente, né, fez o seminário, foi um seminário de 3 horas de duração, né, com intervalo. Então era bastante tempo e a gente não queria que fosse cansativo. Só exposição, né? Porque uma conversa aqui, você fica conversando 1, 2, 3 horas e não vê, porque você intercala. A exposição, se você não está indo numa aula para a qual você já se prepara, aí você cansa da exposição. Então a gente procurou fazer algumas dinâmicas. E uma delas foi essa tabela, para o casal identificar as áreas de conflito, né? Então eu queria, né? Você pediu para destacar alguma coisa. A gente precisa aprender a conversar sobre o casamento. Porque já que é um relacionamento que pode e costuma gerar conflito, você tem que tratar. Tudo na vida você tem que conversar. Com certeza, um casal que se separa, a principal razão é porque eles deixaram de ser amigos. Porque amigos não se separam. Você tem amigo lá da sua época de mundão, que se você encontrar hoje, você é tão amigo quanto, mesmo ele não tendo se convertido. Amizade é um negócio interessante. Eu encontro os meus amigos do quartel, cara, parece que a gente andou junto até ontem, porque a amizade tem essa característica. Não interessa se você está longe, não interessa se você não conversa o mesmo assunto, os amigos, eles andam juntos e eles conversam. Então, normalmente o casal, alguém fala, acabou o amor. Amor não acaba, porque amor é uma decisão. A Bíblia diz claramente isso. O amor jamais acaba. Mas a amizade sim, porque a amizade você tem que cultivar, e uma das coisas é conversar. Conversar sobre coisa boa, conversar sobre as coisas alegres, quebrar o vaso de alabastro e tal. Só que você tem que conversar sobre as coisas ruins, não adianta.
adianta você falar assim, ah, não, vamos viver. E muito casal faz isso. Muito casal vai vivendo, não senta, fala, ó, vamos conversar sobre esse assunto. Não quer lidar com as coisas Não quer difíceis. lidar, né? Às vezes é o marido que não tem condição de lidar porque não gosta de ser confrontado. Às vezes é a esposa porque não gosta de ser exposta. Mas não adianta, vocês casaram. E uma das bases do tratamento é conversar, é ter coragem. Então, aí nós desenvolvemos essa tabela. Eu achei aqui. Achou? Achei. Então me empresta a tabela. Ó, vê se você vai entender. Quer dizer, me empresta o seu coisa. Então, a gente desenvolveu, né, essa tabela em que o casal, lá num determinado momento do seminário, eles sentavam para conversar e davam notas, né, para o marido e para a esposa. E a nota, então, por exemplo, aqui, né, comunicação, solução de conflitos, finanças, espiritualidade, expectativas, tempo juntos, valorização, área sexual. E as notas é para saber o tanto que isso era um assunto importante e o casal conversava sobre isso e o tanto que não conversava. E lá na tabela tinha uma nota limite. Então, se ficasse abaixo, tudo bem, você não precisava tratar. Mas se excedesse, é porque um dos dois ou os dois estavam sentindo necessidade de tratar daquele assunto. E o objetivo é exatamente isso. É que você trate o casamento como, nesse instante, como um empreendimento. E muitas vezes a gente não trata o casamento como um empreendimento, né? Um empreendimento, você zela por ele. Você está lançando o Pode Congregar, né? Você não começou hoje, falou, ô Samuel, Tereza, vamos começar lá hoje. Não, isso aqui tem uma história pregressa. Tem a construção do ambiente, tem a compra do material, tem assessoria de quem é expert no assunto. O empreendimento é assim, qualquer empreendimento envolve planejamento, análise, né? O Kleber vem cá e fala, peraí, deixa eu consertar aqui, chega para lá, tira o braço da frente. Estas análises, elas são necessárias para que o empreendimento dê certo. Se você não faz análise e ajuste, o empreendimento vai fracassar. O casamento é um empreendimento. O casamento é, depois da nossa aliança com Deus, do nosso compromisso pessoal, é o segundo maior empreendimento na face da terra para qualquer pessoa. Então o casal precisa gastar tempo. E às vezes ele não tem esse hábito. Não, o objetivo dessa dinâmica foi isso: levar o casal a entender que ele precisa conversar. O que está faltando no seu casamento? O que vocês não tratam? O que é demérito, é ruim para um e o que é ruim para o outro? Porque às vezes o que a Tereza acha que está faltando não é o que o homem acha que está faltando, né? Fala assim, Samuel, o que está faltando no seu casamento? Já veio na minha cabeça. Não precisa nem falar. Nem precisa ficar vermelho. Mas não é o tema de hoje. Mas se falar assim, Tereza, o que isso que aí falta? vai estar na lista de todos os males. O número 1. Se perguntar para a esposa o que está faltando, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ainda bem que tem uma esposa. Devia ser. Não acho. Então, é importante que o casal coloque estas coisas lado a lado para tratar de todas elas. Eu falei isso lá no seminário, não é a última gota que transborda o copo. Nunca é. A gente fala, nossa, caiu essa gota, deixei. É porque você não tratou das primeiras. Porque se você for tratando par e passo, né, lado a lado, à medida que acontece, você vai esvaziando o copo. Porque a gente tem a tendência de ter mais problema. Ah, puxa, eu tinha mais problema no início do caso. Não é verdade. A gente, à medida que o tempo vai passando, a tendência é que a gente tenha mais problema. Porque aí vem filho, aí os filhos crescem, aí costuma ter problema, depois vem problema de saúde. Então é natural que os problemas se agravem. Se você trata de cada um no seu tempo, quando vier um problema novo, o copo está vazio. Não corre o risco de transbordar com aquele problema. Se aquele foi difícil e já veio outro, ainda tem espaço para você lidar.
Mas isso só vai acontecer, só e somente só o casal conversar. Por isso é um casal, né? Por quê? Porque são duas pessoas. Lembrei do. Não tem nada a ver com a ação. Mas uma vez, Tereza, a gente era noivo. Nós fomos num congresso lá em São Paulo, a gente morava em Belo Horizonte, chamava Comiban, Congresso Missionário Ibero-Americano. A gente foi na equipe de voluntários para trabalhar no congresso, né? A gente era noivo, ela ficou no lugar com as voluntárias, eu com os voluntários. E aí a gente podia escolher, depois de fazer os nossos trabalhos, algumas palestras, mas a gente tinha uma camisa da organização. Aí nós escolhemos uma palestra sobre ocultismo, que ia ser ministrada por um argentino. Só que chamava assim, não sei o que, casal. Luiz Casal. É, Ele era argentino, sabe? Aí, O palestrante. aí nós fomos pra lá, tinha gente e tal, e deu a hora, e nada de ninguém assumir, né? Aí tal, não sei, passou 10 minutos, 15 minutos, nada. E eu tava com a camisa, eu falei, eu vou ver se eu acho esse palestrante, né? Saí para procurar alguém que, né, porque eu não era da organização, fui assistir a palestra. Aí uma pessoa que estava sentada lá desde o início levantou e foi falar com a Tereza, né? Estava muito bravo. O homem estava muito bravo. E eu também, com a camisa, né, da organização, cheguei e falei assim, por favor, senhor, aguarde mais um pouco. Já vai mais um começar. pouco. Já vai começar, tenha paciência. Ele falou, depois que eu cheguei no Brasil, Não. Aí ele falou assim. a única coisa que eu isso sei ele é falou meu por último. nome. Não, ele falou assim, não, mas eu é que vou falar. Não foi Aí isso. você falou assim, não, mas é um casal. Não, calma, deixa que eu contar, sabe? Eu acho que eu conto melhor. Samuel, ele vai atropelando. Às vezes você Não, conta melhor. Ai, desculpa. Quem é minha inimiga? Não pode ter competição. Nem desmerecimento público. Tudo bem. Mas eu, assim, aí esse homem tava bravíssimo. É porque era eu que estava lá. Aí ele falou, mas depois que eu vim para o Brasil, a única coisa que eu sei é do meu nome. Eu falei, senhor, mas meu noivo foi buscar o palestrante. É o casal. Aí ele falou, mas eu que sou o palestrante. O senhor? Aí eu vi assim não, eu não vi o nome dele. Eu falei, mas onde está a mulher? Porque eu vi que é casal, é um casal. Aí ele, bravíssimo, assim, espumando. Aí ele falou assim, ele só apontou. Ele nem falou mais nada pra mim, né? Ele apontou assim. Aí na hora que eu olhei o nome dele, Luiz Casal. Eu falei, Casal é o nome do senhor. O senhor é que chama É o casal de um só. Eu lembrei desse caso porque os casais tentam resolver assim. Porque Luiz Casal só tem um. Mas muitas vezes o casal quer resolver sem ser como casal. Casal é para resolver junto. Na realidade, casal só existe de homem e mulher. Só existe de macho e fêmea. Hoje eles estão querendo usurpar isso para a questão homoafetiva, mas não é casal. E o casal anda em par. Ele anda em cumplicidade. Então eles têm que conversar. Não pode ser sozinho. Sou eu que vou falar. Se o casal não fizer essa dinâmica, que foi o que a gente fez naquele estudo, então a dinâmica era tão importante quanto o conteúdo. O conteúdo, ele oferece a base, que é inabalável. Porque se você tem a base, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como quem construiu a sua casa na rocha. Aí o que deu contra ela? Esses trem tudo que o Timothy Keller falou aí. E trauma, e pé, aqueles trem tudo vão dar, não tem jeito, elas virão. Mas a casa não cai. Por que a casa não cai? Tem uma verdade, que foi o que a gente passou extraindo do livro, com alguns acréscimos, mas as dinâmicas, especialmente essa, é para levar o casal a praticar essa conversa. Então, o que eu queria deixar do seminário, que foi uma bênção, é isso. O casal precisa praticar essa conversa, essa mutualidade,
essa habilidade de tratar de todos os assuntos. O casamento é algo complexo, mas não é algo difícil. Ele é complexo. Então a gente tem que tratar. Tem problemas que são sazonais, tem problemas que são perenes, tem problemas que são exclusivos de um casamento e não são de outro. Então o casal precisa sentar. E a amizade faz isso. Então ter um tempo de conversa, chamar, vamos tratar de um problema aqui. Porque aí você está desenvolvendo a ideia da perpetuidade de um empreendimento. Lá no início, não, Deus nos uniu, a gente decidiu, né, nós concordamos com Deus naquilo que Ele propôs para nós, mas a gente tem que cultivar. Talvez seja uma outra figura muito legal. Né? A Tereza tem um monte de planta lá em casa, ela ama planta, tem que regar, tem que podar. E cada uma tem um jeito. Verdade. Não adianta deixar lá do jeito que você... Não, você precisa cultivar aquilo que está sendo feito. E não existe casamento que será bom, ideal, se não for cultivado. Se for cultivado, tem casamento ideal? Lógico que tem. Assim, não existe casamento ideal. Já ouvi isso. Já ouvi pastores falando, não, se você casou, meu amigo, você não pode querer um casamento. Não, existe. O Senhor falou, o seu casamento tem que ser igual ao casamento de Jesus com a igreja. E quer exemplo melhor do que esse? Se o casamento fosse de todo ruim, ele não ia comparar a reunião dele com a igreja noiva com o casamento. Então a comparação é extremamente boa, porque ela é frutífera, ela é produtiva, ela é otimista, ela é vencedora quando a gente constrói sobre a rocha. Amém. E o que você sempre fala, que a comunicação é o sangue do casamento. Sangue do casamento. Né? Esse é um princípio. Se não tiver sangue, você morre. Então Morre. A comunicação é extremamente importante. Irmãos, que bênção, hein? Dava pra gente ficar aqui até umas 8 da noite, 10. Dava não, né, Samuel? Não dava. Mas muito obrigado. Foi muito gostoso, viu, Que Marco? bom Uma ter. delícia esse tempo aqui com você. Muito sucesso. Amém. Amém. Que você abençoe muitas pessoas, muitas mesmo, através desse ministério, né? Amém. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Viu? Que benção. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio, né, de estar junto, né, vocês terem aceitado. Eu amo muito vocês. E para a gente concluir, eu queria que vocês deixassem um versículo, assim, um texto bíblico que vocês gostam muito, que é aquele texto bíblico que sempre vem na mente. Às vezes é o do momento, né, que você já compartilhou, mas só para a gente concluir assim, né, um texto que te move, um versículo, uma passagem, né, que move a sua vida, que quando você se lembra te fortalece, que Deus marca a sua vida com esse texto bíblico. Para a gente concluir, se quiser também depois já deixar uma palavra final para os irmãos que vão acompanhar, fiquem à vontade. Amém. Posso falar primeiro então, Samuel? Michael, um texto que Deus tem me dado e que eu tenho compartilhei com as mulheres lá da nossa igreja, né? O Ministério de Mulheres, o Filhas de Sara. E aí eu gostaria de deixar, então, né? Finalizando aqui esse momento nosso gostoso. É Salmo 60, versículo 19. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Ele ajuda. Então, é isso que eu quero deixar aí, viu? Amém. Glória a Deus. Quer despedir já? Tchau. Então, tchau. Gente, desejo tudo de bom. Beleza. Ô, Michael, eu ia falar um versículo, mas enquanto a Tereza falava, o Senhor colocou outro versículo para deixar com você. Com Amém. todo mundo também, né, que acompanha a gente aí nessa estreia do Pode Congregar. Então, creio que vai valer para sua vida. Mas o Senhor colocou no meu coração Zacarias 4:6. Disse o Senhor a Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos.
Então, que você, no seu podcast, na sua vida, Amém. no seu pastorado, na sua família, onde você for, você que vai acompanhar esse ministério, que começa dirigido por Deus, se não estava aqui, né, abrindo os trabalhos hoje, que você também não vá pela sua força, não vá pela sua violência, não vá pelo seu argumento, mas vá pelo Espírito de Deus. Amém. Quem vai no Espírito de Deus não tem jeito de dar errado. Amém. Até quando dá errado, tá certo. Tá certo. Porque o Espírito de Deus nos conduz no caminho que tá certo. Então, obrigado por essa honra. Obrigado por esse carinho conosco. Foi muito bom estar aqui. Nem vimos o tempo passar. Né? Obrigado pela sua paciência em nos assistir aí hoje, né? No dia que você se propôs a assistir. Obrigado pelo Clebão ali. Sem ele não estaríamos aqui também. Então, sou muito grato a Deus. E se você não se importar, quando você terminar, eu gostaria de orar. Amém. Abençoando aí o seu Amém. podcast, né, Amém. nesse primeiro dia de lançamento. Amém. Ora aí já, então. E aí depois eu despeço. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, é fácil ver o Senhor presente nos projetos. O Senhor está nesse projeto. O Senhor está neste lugar e a partir deste lugar, o Senhor está na casa que nos assiste, no carro que nos ouve, na empresa que ligou, na família que está acompanhando, na vida da esposa, na vida do marido, do filho. Nem falamos sobre os filhos hoje, mas o Senhor está nesse projeto. E eu quero abençoar o Pode Congregar. Obrigado pela visão que o Senhor deu às pessoas envolvidas que possibilitaram a existência desse podcast. Por aqueles que investiram recursos, pela idealização do Maicon, pela assessoria do Kleber e de quem mais estivesse envolvido. Obrigado. O Senhor é o Deus que une, que tece, que faz o tapete. De um lado parece uma obra estranha, cheio de fios, mas quando a gente olha do outro lado, a gente vê uma obra de arte. Porque são as coisas que o Senhor faz. Então, meu Deus, usa esse trabalho para a glória de Cristo Jesus. Usa esse trabalho para fortalecer famílias, pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças até, para fortalecer missionários, pastores, médicos, professores, pessoas em crise, pessoas alegres. Usa este podcast para cumprir o chamado do Senhor de abençoar e sustentar pessoas. Deixamos aqui a tua paz, que a tua paz flua quando alguém ligar para ouvir, que essa paz inunde corações e essa paz esteja na vida do Maicon, para que ele saiba que o Senhor está nesse projeto e não vai desampará-lo enquanto ele andar com o Senhor. Amém. Muito obrigado. Foi uma honra para Tereza e eu participarmos aqui hoje. Abençoamos a vida do Kleber, o carinho dele. Amém. Obrigado porque ele é extremamente útil e foi hoje de forma intensa, produtiva e poderosa. Amém. Eu oro agradecido, abençoo o Pode Congregar. Amém. E que de fato este ministério honre e glorifique Cristo Jesus sempre, dia a dia, como dissemos aqui. Oro no nome de Jesus. Amém. 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 Que Amém. bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, que você guarde tudo aquilo que Deus falou com você a partir desse bate-papo aqui, que você coloque em prática também e seja bem-vindo para estar sempre conosco. A gente ainda não tem aí uma dinâmica de perguntas, né, para vocês fazerem, mas em breve espero também que tenha sim, para que vocês possam participar também, de fato nós estamos conectados. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Amém. Bênção de Deus. Amém.